Oi, gente, tudo bem? É um privilégio estar aqui com vocês, mesmo de longe. É um pouco estranho, né? Porque a gente não tem contato, não dá para olhar no olho, mas nesses tempos de pandemia é o que está dando para fazer. Quem sabe, né, pastor, ano que vem já vou estar no Brasil, de repente a gente possa fazer algo presencial, né? Mas enquanto isso, a gente vai fazendo o que pode. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Primeiro, eu quero agradecer, pastor, pelo convite, por ter ah, me chamado para vir aqui passar essa semana junto com vocês, para eu poder contar da minha experiência aqui em Galápagos e contar o que eu aprendi para vocês durante esses 2 anos, né? Eu cheguei aqui em Galápagos o ano passado, em janeiro. Eu recebi um convite para vir trabalhar aqui no museu que ainda ia ser inaugurado. Então, eu cheguei aqui ainda está tudo escuro, né? Porque aqui são 5h20 da manhã, está chovendo. Mas eu cheguei aqui, o museu estava construindo, o prédio estava construindo, é, e aí ainda demorou uns 2 meses para poder ser inaugurado. Uma semana da inauguração veio a pandemia. E aqui o governo do Equador foi muito rígido, porque no dia 17 de março mandaram fechar tudo. A gente tinha toque de recolher desde as 2 da tarde até as 5 da manhã do outro dia. A gente tinha uns horários bem restritos para poder ir no mercado, a gente não podia ficar na rua sem justificativa. Então foi um período bem complicado, mas em dezembro a gente abriu o museu e voltamos às atividades. Aqui nas ilhas já está todo mundo vacinado, não tem mais casos de Covid aqui, graças a Deus. Então, os turistas estão voltando para cá. É muito legal poder sair na rua e ver que as coisas já estão basicamente como antes da pandemia, e isso dá um alívio no coração. Eu sei que aí no Brasil as coisas ainda estão bem complicadas em alguns lugares, né? Apesar das pessoas terem uma falsa sensação de que está tudo bem, ainda tem bastante gente morrendo, né, por causa do Covid. Então, a gente sempre tem que continuar mantendo os cuidados e procurar se vacinar se possível, né, para que a gente possa continuar se cuidando. Mas, voltando aqui para o tema de Galápagos, nesse primeiro dia, eu decidi mostrar para vocês um lugar que eu gosto muito, que eu fui visitar a primeira vez o ano passado. E aí, esse ano, eu pensei assim: eu tenho que ir lá antes de eu ir embora daqui, né? Eu estou indo embora daqui em dezembro, então eu tenho que ir lá de novo. E aí, aproveitando a oportunidade que a gente ia ter esse momento essa semana aqui, eu decidi ir para lá. Eu fui para lá há 2 semanas atrás, num feriado que teve aqui. E aí eu aproveitei e fiz umas imagens que eu vou mostrar para vocês agora. Antes disso, eu queria só falar para vocês de alguns projetos de divulgação científica que eu tenho. Se você gosta de ver, de ouvir podcast, se você gosta de ver vídeo no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu sempre posto algumas coisas que eu gosto de fazer. Então, eu posto todos os dias o estudo da lição da escola sabatina, dos jovens e dos adultos. Então, para quem é do ensino médio, estuda a lição dos jovens, você pode ir lá, tem vídeo todos os dias comentando a lição. E tem uns vídeos também que eu posto falando sobre de criacionismo, de ciência, de outros assuntos. E essa semana, na quarta, vai sair um vídeo que eu fiz lá no vulcão, que eu vou mostrar para vocês agora. Mas essas outras imagens que eu vou mostrar para vocês são de alguns pontos que eu quero ressaltar. Então, se você quiser me procurar lá no YouTube, chama Confissões de Crente, o nome do canal. Se você curte ouvir podcast e gosta de ciências, eu tenho um podcast com meu namorado. Tirar aqui que eu tô começando a ficar com calor. Eu tenho um podcast com meu namorado que chama Origens Podcast. E a gente fala sobre ciência pela cosmovisão criacionista, né? Então, quando tem alguns assuntos em que a gente tem que falar de origens,
a gente acaba falando pela perspectiva do criacionismo e não da teoria da evolução, que é o que todo mundo faz. Então, se você gosta, pode procurar lá no Spotify, Origens Podcast, e no YouTube, Confissões de Crente, se inscrever lá, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela para vocês agora. É o lugar que chama a Caldeira do Vulcão. A Caldeira do Vulcão Sierra Negra. O vulcão Sierra Negra é só um dos vulcões que tem aqui em Galápagos. Eu já vou comentar com vocês sobre os outros. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar mais sobre isso. Toda essa parte que está negra, preta, aqui embaixo, é de erupção vulcânica, de lava de vulcão que virou rocha, né? Então, ao longo do tempo, houveram algumas erupções vulcânicas e os vulcões aqui de Galápagos, eles não são como os outros vulcões que a gente é acostumado a ter aquela ideia de vulcão, é uma montanha e lá no topo tem uma erupção e começa a descer lava, né? Como, por exemplo, esse vulcão das Ilhas Canárias, que está em erupção já faz umas semanas. Aqui, o vulcão, ele é chamado de tipo escudo, porque ele é grande assim e de cima parece um escudo que tem a forma de um escudo. E a erupção, ela acontece porque no solo, no chão, tem umas fissuras. Então, quando a lava sai, ela sai por fissuras que tem no solo e não por uma cratera que, como nos outros vulcões, tipo cone, que a gente é acostumado a ver. Então, esse basicamente é um dos vulcões aqui em Galápagos, não fica na ilha onde eu moro, já vou mostrar para vocês sobre isso. Fica numa ilha chamada Isabela, tá bom? E lá tem outros vulcões, tem outros que a gente, inclusive, nem pode visitar porque eles são mais ativos. Eles tiveram erupção recente, como tem um que chama Lacumbre, que fica na ilha de Fernandina, e que teve uma erupção o ano passado, em janeiro. Então, lá você só pode ir com guia e só pode ir de cruzeiro, porque então o acesso é bem restrito. Então, olha só para mostrar para vocês. Se você aí provavelmente já deve ter tido na aula de geografia, que uma coisa que é responsável pela atividade vulcânica é o movimento das placas tectônicas, certo? Então, imagina que a nossa crosta terrestre, a parte a terra, né, do nosso planeta aqui, as rochas, essa camada aí é como se fosse uma casquinha de ovo, que é cheia de rachaduras. Só que como essa casca de ovo, essa capa, ela fica embaixo de outras camadas que são líquidas ou que são pastosas, que é rocha derretida, né? Elas acabam se movimentando. E nessa movimentação, a gente tem os terremotos, a gente tem os maremotos e a gente tem atividade vulcânica. Esse aqui, ó, essas aqui são as placas tectônicas, que são essas partes, né, esses blocos dessas rachaduras. Essas são as placas tectônicas do nosso planeta. Aqui, ó, vocês conseguem ver que tem umas regiões que sempre tem terremoto. Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui onde está o Japão? Lá no Japão tem terremoto de vez em quando, porque ele fica bem na bordinha da placa. Olha, aqui na América do Sul, você vê que no Brasil a gente não tem terremotos fortes, às vezes a gente sente reverberação, por exemplo, de terremoto que teve aqui no Chile, porque o Chile fica bem na beiradinha da placa sul-americana com a placa de Nazca aqui, tá? Então, o Brasil, ele fica bem no centro da placa tectônica, por isso que a gente não tem terremotos tão frequentemente como nos outros lugares, né? Às vezes a gente sente reverberação de um terremoto que está acontecendo em outro lugar. Então, aqui a gente tem a placa sul-americana, tem a placa sul-americana aqui, e aí tem uma outra placa chamada placa de Nazca, tem uma placa de Cocos que está aqui, essa placa do Pacífico, tá bom? Por que eu estou falando dessas aqui? Porque Galápagos, ó, Galápagos fica bem aqui, é aqui que eu tô. O Equador é um país que fica bem aqui nessa pontinha,
Então, para vir aqui para Galápagos, você tem que vir para Quito ou Guayaquil, que são 2 cidades, as maiores cidades daqui, e pegar um voo para Galápagos, que é mais 1 hora e pouquinho, mais 1 hora e meia de voo para chegar até aqui, né? Então, Galápagos fica numa região que, além de estar muito próximos do encontro de 3 placas tectônicas, que é essa placa de Cocos do Pacífico de Nazca, tem uma coisa que é chamada de hotspot, que é como se fosse uma fissura na crosta terrestre, em que no meio da placa tem um lugar por onde tem erupção vulcânica, por onde sai lava, por onde sai o magma líquido que está ali embaixo da crosta terrestre, né? Então, o que acontece? Quando a placa de Nazca, que é essa aqui, se movimenta, né, acaba saindo, tendo esses movimentos, e aí acaba formando, as ilhas foram formadas aqui há muito tempo, né? Então, as Ilhas Galápagos são ilhas vulcânicas que estão aqui bem no meio do oceano. Inclusive, é bem interessante, nas outras fotos que eu vou mostrar para vocês durante a semana, vocês vão ver que aqui as rochas são todas pretas, né? Não tem rocha como aí no Brasil, por exemplo. A paisagem é bem interessante por causa disso. Tem praias aqui em que a areia é preta, bem parecida com o que acontece lá na Islândia, por exemplo, né? Que é vulcânica também. Então, tem essa característica bem interessante. Isso é importante, olha só. Consegue entender? Eu fiz esse mapa aqui, no doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar com análise espacial e eu construí esse mapa aqui para mostrar para vocês, aqui é o Equador, ó, tá vendo onde tem essa linha? Essa linha aqui é a linha da placa tectônica. Então, aqui tem a placa sul-americana, aqui tem a placa de Nazca, aqui tem a placa de Cocos. Olha, o Equador fica bem no meio de uma falha e todos esses pontinhos vermelhos são vulcões, né? Inclusive, de vez em quando tem algum vulcão aqui que fica perto de Guayaquil ou perto de Quito que acaba soltando cinza, né? Não chega a eliminar lava, mas solta bastante cinza. É muito comum isso acontecer lá no continente. E eu estou aqui, ó. Todos esses pontinhos vermelhos são vulcões. Alguns vulcões não estão mais ativos, não funcionam mais. Outros, como eu comentei com vocês, sim. Então, esse aqui é uma visão aproximada do arquipélago onde eu tô, e essa ilha onde eu tô é a Santa Cruz, é essa ilha aqui, tá bom? Todos essas bolinhas aqui, ó, são vulcões. No caso, todas essas ilhas que estão daqui de Santa Cruz para a direita, não tem mais vulcões ativos. Então, na ilha onde eu estou, não tem risco de erupção. Mas nessas ilhas que estão aqui, em Isabela e Fernandina, sim. Inclusive, aqui é o vulcão Serra Negra, né? Que é o vulcão que eu fui visitar. E a última erupção que teve aqui foi em 2005. Foi relativamente recente se a gente for comparar com outras erupções. Esse aqui é o vulcão Fernandina, que a última erupção que é o vulcão Lacumbre na ilha de Fernandina, que a última erupção que teve foi em janeiro do ano passado, né? E foi bem interessante, saiu na TV, foi bem legal. Eu estava aqui, então o pessoal estava comentando, foi bem legal. Então eu saí daqui da minha casa de Porto Ayora, aqui em Santa Cruz, peguei uma lancha por 2 horas e vim aqui para Isabela, numa cidadezinha de 2.000 pessoas que chama Porto Viamil. E aí depois a gente fez um trekking de 16 quilômetros para poder chegar e ver o vulcão, né? Eu vou mostrando essas imagens aqui para vocês irem acompanhando comigo diversas partes do passeio. Então, olha só, aqui e aqui é a caldeira do vulcão, né? Que eu já tinha mostrado para vocês, de ângulos diferentes. Então, essa parte, deixa eu pausar aqui os vídeos. Essa parte aqui de cima é o primeiro viewpoint que eles chamam, é o primeiro lugar que tem tipo um mirante para poder ver o vulcão. Desculpa, é esse aqui embaixo,
tá bom? Para ver essa caldeira. Então, chegando aqui, a primeira visão que a gente tem limpa da caldeira. Vocês percebem que estava bem cedinho, tem aqui bastante cerração, mas o sol já estava começando a ficar forte, então já estava diminuindo. E aqui é o segundo viewpoint, então, que é um lugar onde a gente consegue ter uma visão mais panorâmica da caldeira, né? Como eu disse para vocês, toda essa parte meio preta aqui é a parte onde a lava solidificou. A gente não consegue descer ali, porque o guia estava explicando para a gente que o sapato ia, tipo assim, detonar, porque as rochas são muito pontiagudas, né? Então, em 10, 15 minutos ia destruir a sola do tênis e aí a gente não ia conseguir mais andar. Esse aqui é um pedacinho do caminho da trilha que a gente fez, ó. Aqui do lado esquerdo tá o vulcão, né? A caldeira. E aí a gente continuando andando aqui para chegar até um outro vulcão que chama Chico, que é esse que está aqui, ó. Essa aqui é uma visão panorâmica que tem aqui do vulcão. Essa parte aqui já é o mar, ó. Né? Então, a gente chega numa parte bem alta, onde a gente tem essa visão panorâmica, que já é o mar. E aqui, gente, tudo que é preto aqui são de erupções vulcânicas que a lava escorreu, anteriores, de muito tempo atrás, né? E aqui também é essa visão que eu estou mostrando para vocês, olha só que legal. Chegando aqui, a gente tem que descer mais 1 quilômetro para ir nesse outro vulcão. Eu coloquei essa imagem de cacto aqui para vocês verem que a paisagem daqui ela é muito seca. Vocês estão vendo aqui plantas que estão secas, vocês estão vendo cactos, porque aqui é um lugar onde não chove, fica anos sem chover. Então, você tem aqui esse cacto, que é chamado cacto candelabro, né? E tem um outro cacto que vai aparecer daqui a pouquinho, que é um cacto gigante, que é aquele tá pequenininho, esses aqui, ó, que é do gênero Opuntia, né? Aqui tem uns cactos que parecem árvores, é bem legal. Essa imagem aqui de baixo, vocês estão vendo que tem esse buraco, por quê? Nas últimas erupções, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a lava acaba saindo de uma fissura da rocha? Então, quando a lava vai sair, ela acaba infiltrando no solo e criando túneis de lava. Então, esse aqui foi um lugar por onde a lava saiu, foi um dos túneis, eles chamam de vulcão parasita, porque acaba se espalhando, para vocês outra imagem, ó, esse aqui. Tá vendo? Ó, ele começa aqui de cima e ele vai até lá embaixo. Então, a lava, quando ela saiu aqui por cima, aqui por essa parte de cima, primeiro, e aí ela foi descendo, escorrendo nesse túnel, e aí o que acontece? Conforme o fluxo de lava vai indo, a parte externa vai ficando mais fria, e aí vai se solidificando. Quando a lava para de escorrer, então isso vira rocha, vira um túnel de rocha, né? Então esse lugar ele é muito interessante para a gente ver esses resquícios, essas evidências da atividade vulcânica que teve aqui no planeta, né? E esse aqui finalmente chegando no vulcão Chico, que é esse vulcão aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui onde eu estava tentando apontar o dedo, são também 3 cones parasitas que, da mesma forma do outro vídeo, por onde a lava saiu na erupção. Então, você vê, né, como eu expliquei, que não é igual nos outros vulcões, que tem aquela montanha que sai por cima, mas acaba saindo por fendas que tem nas rochas e também esses túneis de lava que está aqui. Em algumas situações, esse túnel ele acaba tendo uma parede bem fininha, acaba colapsando, né? Mas toda essa parte preta que vocês estão vendo aqui, ó, aqui é o mar, e toda essa parte preta que vocês estão vendo aqui é lava que se solidificou. Essa parte que parece areia, que está aqui na esquerda, que vai aparecer de novo, é cinza vulcânica. Então, a gente vai em lugares aqui, tem uma outra ilha que chama Bartolomé, a gente vai em lugares aqui e ainda a gente consegue ver a cinza
das erupções vulcânicas anteriores, tá bom? E isso é muito interessante da gente ver. Agora, por que eu achei legal de trazer esse assunto para vocês? Primeiro que é muito bacana a gente conhecer. Eu sou amante da natureza, eu sou bióloga, né? O pastor falou para vocês. Eu amo, especialmente depois que eu vim para Galápagos, eu amo estar fora na natureza, em lugares como esse, fazer uma trilha, fazer snorkeling. Durante a semana eu vou mostrar umas imagens lindas para vocês de tartaruga marinha, de coisas que eu encontrei aqui. Então, eu amo muito. E eu acho muito legal a gente entender como que essas coisas acontecem, né? Eu falei para vocês que tudo isso aqui é resultado de atividade vulcânica, mas a atividade vulcânica, ela começou em algum momento do nosso planeta. Nós que somos criacionistas, nós acreditamos que Deus criou o nosso planeta, que Deus moldou o nosso planeta, que Deus criou a vida aqui há pouco tempo atrás. E, de acordo com as evidências científicas que nós temos, quando Deus criou o nosso planeta e criou a vida aqui, provavelmente no início era um único continente, um único continente. E aí você pode falar assim, Maura, mas como assim? Hoje os continentes estão todos separados. Você já deve ter estudado aí na escola que realmente aconteceu uma coisa chamada de deriva continental, em que os continentes separaram e provavelmente nós, como criacionistas, acreditamos que esse único continente, a crosta terrestre do nosso planeta, foi quebrada e deu início a essa deriva continental, essa separação dos continentes, que acabou tendo todas essas repercussões, essas consequências que a gente vê aqui em Galápagos, por exemplo. Muitas pessoas, muitos pesquisadores chamam Galápagos de laboratório vivo por muitos motivos. Eu vou comentar com vocês algum desses motivos durante a semana também. Um deles é realmente isso, porque a gente tem aqui em Galápagos a formação de um ecossistema muito recente. Você vê aqui que tem lugares que não tem nem plantas, né? Porque não deu tempo das plantas chegarem, ou às vezes elas chegaram, então, no início, que a gente em biologia fala de sucessão ecológica, no início, num momento muito inicial, em que você tem ali líquens, né? Você tem plantas que são bem rasteiras, você não tem ainda um ecossistema vivo, até também por causa do clima, né? Mas como que isso aconteceu, né? Então, eu queria só fazer uma reflexão com vocês agora nesses momentos finais, para a gente poder ficar dentro do tempo, e falar para vocês como nós, com a cosmovisão criacionista, a gente entende o início da atividade vulcânica e a formação desses continentes. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 7, no verso, especialmente eu vou falar para vocês no versos 11 a 12, a gente tem aqui um relato de um momento catastrófico na história do nosso planeta. A gente sabe que para que a crosta terrestre do nosso planeta fosse quebrada, que fosse dado início ao processo de deriva continental, não foram eventos silenciosos, foram eventos catastróficos. E toda a geografia do nosso planeta está marcada por esses eventos, seja por exemplo, crateras de meteoros, ou seja, até mesmo por causa do movimento dessas placas. A gente tem aqui no nosso continente sul-americano a Cordilheira dos Andes, que nada mais é do que um resultado do movimento da placa sul-americana e da placa de Nazca, uma entrando embaixo da outra, né? Ou uma entrando em cima da outra, né? Então, todas essas coisas deixam marcas no nosso planeta. E nós, como criacionistas, acreditamos que teve um evento principal que foi causado por um poder sobrenatural por Deus, que foi o dilúvio. Então, eu queria só destacar com vocês 2 versos, e eu coloquei aqui para facilitar, né?
Então, diz o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Às vezes, quando começa a chover muito forte, a gente fica com medo, né? Agora você imagina essa figura de linguagem usada aqui, dizendo que todas as grandes fontes do abismo se romperam. Eu coloquei essa imagem aqui do filme Noé, porque eu acho ela muito simbólica e representativa do que poderia ter acontecido. O filme é um desastre, tem muitos erros ali baseados no relato da Bíblia, né? É mais inspirado pelo relato do que algo que está realmente escrito ali. Então, eu coloquei essa imagem para representar realmente, sei lá, poderia ter sido assim, né? Fora que teve terremoto, fora que provavelmente caíram meteoritos, né? Nesse momento, porque realmente foi um momento que foi aterrorizador, né? Foi monstruoso. Ellen White, uma das escritoras, uma escritora muito especial da Igreja Adventista, que nós cremos que ela foi inspirada por Deus para escrever muita coisa incrível. Ela fala no livro Patriarcas e Profetas que até Satanás temeu pela sua vida porque ele ficou no meio desse acontecimento, né? Então, para uma coisa ser responsável por causar todo esse movimento que eu expliquei para vocês aqui, e como diz aqui na Bíblia, as grandes fontes do abismo, as comportas do céu se abriram, lembrando que antes não havia chovido sobre a terra, porque a Bíblia fala que não havia chovido antes do dilúvio, as pessoas não conheciam chuva, então tinha também esse fenômeno acontecendo que as pessoas não entendiam o que eram, né? Especialmente as pessoas tanto que estavam dentro da arca quanto as pessoas que estavam fora da arca. As pessoas que estavam dentro da arca estavam seguras, mas imagina que tem alguma coisa acontecendo e você não sabe o que é. Por mais que você esteja seguro e saiba que Deus está ali, né? Dá um medo. Nós somos humanos, a gente tem medo, né? Então, foi um evento muito catastrófico. E Deus tomou essa decisão porque ele viu, e a Bíblia diz, que a maldade do ser humano estava num nível que não teve, ele não teve outra solução que não destruir esse mundo e refazer esse mundo. Então, foi uma espécie, entre aspas, de segunda criação. E Deus preservou uma família para que fossem, e os animais também, a gente tem ali no relato, né? Para que fossem, então, os remanescentes e que dariam início a essa nova civilização, essa nova chance para os seres humanos, né? E aí, terminando, eu queria mostrar para vocês de uma outra situação que Jesus falou, né? Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele falou sobre o dilúvio, ele falou sobre Noé. Isso, inclusive, é um indício, é uma evidência de que o dilúvio realmente aconteceu. Porque Jesus faria referência a um evento que foi místico, a um evento que foi alegórico, a uma história, né? E o jeito que ele se refere aqui é dando a ideia de que isso realmente aconteceu. Ele fala aqui em Mateus 24, 37 a 39, fala o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus está chamando atenção para um outro evento, não mais com água, porque Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que o mundo não seria mais destruído por água, mas ele fez uma referência ao dilúvio, dizendo que também vai haver um momento muito próximo, eu acredito, na história do nosso planeta, em que o nosso planeta vai ser restaurado.
em que na vinda do Filho do Homem, nós teríamos uma situação muito próxima daquela que aconteceu com o dilúvio. Então, eu achei legal fazer esse paralelo, né? Primeiro porque Jesus faz referência ao dilúvio, isso mostra para a gente que realmente o dilúvio aconteceu, que não é a história da carochinha, e é um sinal de alerta. Da mesma forma que o planeta foi destruído pelo dilúvio, né? O nosso planeta também vai ser destruído, né? Não por água, mas por outras ações, mas ele vai ser restaurado, né? Jesus, lá em Apocalipse, diz que vai haver um novo céu e nova terra. Então, essa aqui deve ser a nossa esperança, né? Que por mais que as coisas estejam ruins, às vezes a gente vive num momento que a gente fica sufocado com as coisas que estão acontecendo, parece que as coisas não vão melhorar, mas a gente precisa ter esperança de que Deus está conosco e de que Ele nos prometeu que vai voltar e vai refazer e vai fazer tudo de novo. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, por mais um dia de saúde, que o Senhor está conosco, estamos aqui e tivemos a oportunidade de refletir um pouco na sua palavra e entender que o dilúvio um dia aconteceu e que ele deixou marcas profundas na história do nosso planeta e na geografia do nosso planeta. E que da mesma forma que um dia foi necessário restaurar o nosso planeta porque o mal estava grande demais, nós também sabemos que isso vai acontecer novamente, quando Jesus voltar para restaurar esse planeta, para acabar com o pecado e para nos dar a esperança de vivermos em um momento de paz e de segurança com Ele. Esteja conosco durante o restante desse dia, Senhor, ainda tem muita coisa para acontecer, mas queremos pedir as tuas bênçãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.